Olá, terceiro ano, estamos aqui de volta, né, com as nossas aulas, depois de um tempo que nós não nos vemos, né? Vamos dar sequência para nossos encontros, né? Bom, gente, e nós vamos voltar ao nosso trabalho com literatura, né? Vocês tiveram aí algumas semanas estudando gramática, né? E agora a gente volta aqui com a literatura. Normalmente a literatura eu trabalho com vocês, né? Eu, a professora Sulene, que está de licença agora, e a gramática, normalmente, a professora Ana Cláudia Tenente Lima, né? Bom, então, gente, nós voltamos e prosseguimos no nosso PED, né? Agora nós vamos para a SD16, e a SD16, ela é uma continuação do que nós vínhamos estudando. A SD16, ela continua tratando de literatura contemporânea, que é um tema extenso, né? E nessa sequência didática 16, o que nós vamos estudar, o que nós vamos continuar estudando, as tendências da estética da literatura contemporânea no Brasil, os principais autores contemporâneos, literatura comparada, diálogo com outros períodos literários. Okay? Então, isso aí é o tema da sequência didática. Ok, gente? Os objetivos da nossa aula: estudar as características, propostas e tendências da literatura contemporânea no Brasil, conhecer os principais autores, que nós já estamos fazendo isso, já conhecemos vários, né? Comparar textos contemporâneos com os de outros períodos literários. O nosso tema está na página 569 a 592 do livro, ok? Gente, nosso sumário, nós vamos primeiro fazer um link com as aulas anteriores, e hoje, mais do que nunca, esse link é importante, né? Porque faz tempo que nós estudamos, já faz semanas que nós estudamos a literatura contemporânea, e como nós vamos numa sequência, hoje a gente vai dar uma atenção especial para esse retorno. E esse retorno para as aulas anteriores tem duas importâncias fundamentais. A primeira delas é a gente recordar para dar sequência, né? É fundamental isso, para a gente não partir aqui do nada, né? Não, nós precisamos rever para a gente engatar, para a gente ganhar o motivo para dar sequência, né? E o segundo motivo de importância é estudar, né? Quando nós estamos revendo, nós estamos estudando. Quando a gente vai para a prova, o que que a gente faz? A gente pega todo o material que a gente estudou e repassa todo ele. Nós vamos fazer isso aqui agora, então nós vamos estar estudando para as nossas próximas provas. Então, vocês podem ver que, como o nosso PED, ele tem esse assunto ainda por um bom tempo, significa que nas próximas provas, né, nós vamos ter muito desse assunto. Eu já adianto para vocês até que agora a nossa próxima prova, a 7, né, literatura contemporânea, está lá com bastante questões, ok? Bom, gente, e aí nós vamos fazer o link com as aulas anteriores, aí vamos retomar a literatura contemporânea no Brasil com autores, leitura de alguns textos e questões de prova. Então, os autores, nós precisamos conhecer, né? É fundamental que nós conheçamos os autores de cada estética literária. É fundamental que nós façamos a prática, que é ler alguns textos, né? A gente sai da teoria e vai para a prática, né? É importante que a gente faça a prática de resolver questões de prova, ter contato com questões de prova, que é a parte prática, ok? Recordando as aulas anteriores, então, vejam só. Primeira coisa, é o contexto social da literatura contemporânea. O que nós temos aqui? Uma sociedade fragmentada. De quando nós estamos falando? Década de 50 em diante, né? Vocês se lembram da terceira geração modernista que nós estudamos, que falamos que era de 45 a 60, ou de 45 até os dias de hoje? Então, a terceira geração modernista, que começou metodologicamente em 1945, ela já é literatura contemporânea. A terceira geração modernista já faz parte da literatura contemporânea. Então, nós estamos na década de 50 em diante até os dias de hoje. O que nós temos nesse período? Várias identidades, né? Isso nós vemos no nosso dia a dia, está cada vez mais forte na questão das identidades. As relações descartáveis, mais do que nunca hoje, né? Tudo é passageiro, é descartável, ruptura com os meios tradicionais, né? A modernidade chegou muito forte, né? A explosão da informação que nós temos no dia de hoje, mas já vem desde um bom tempo. Cultura de massas, culturas marginais, né? Culturas de massas, culturas marginais, ou seja, que culturas marginais é essas? Culturas que antes estavam
à margem, agora está sendo valorizada nesse período, né, nessa literatura contemporânea, ok? Aí eu mostrei para vocês como exemplo, né, esse nosso escritor, né, o Bauman, que ele escreveu esse livro, Tempos Líquidos, né, e ele fala que no mundo moderno, né, de fato, a solidez das coisas, tanto quanto a solidez das relações humanas, vem sendo interpretada como uma ameaça. Qualquer juramento de fidelidade, compromisso a longo prazo, pronuncia um futuro sobrecarregado de vínculos que limitam a liberdade de movimento e reduz a capacidade de agarrar no voo as novas e ainda desconhecida oportunidade. A perspectiva de assumir uma coisa pelo resto da vida é absolutamente repugnante e assustadora. São os tempos líquidos, o mundo líquido. Vocês estudaram isso, eu acredito que em sociologia ou filosofia, né? Mas em artes também. Então, esse é o contexto que surge a literatura contemporânea. Okay? Aí nós falamos que literatura contemporânea é a literatura dos dias atuais. A data início não há consenso, não, isso até mesmo para qualquer estética literária, com exceção do modernismo primeira geração, né, que tem a Semana de Arte 22 como um marco, assim, um marco bem definido. Né? Normalmente as estéticas literárias têm ali um marco inicial mais metodológico, mas a literatura contemporânea é muito mais ainda, não se sabe, não se pode dizer exatamente quando começou, não há um estilo predominante, literatura contemporânea é isso, não, é um conjunto, é uma convivência de tendências técnicas, temas e estilos diversificados. Isso é o que é literatura contemporânea. Ainda não se aponta um autor principal, mas vocês estão vendo conosco, né, que nós temos muitos autores que já carimbaram o seu passaporte como autores de prestígio, né? E tem muitos, mas como nós ainda estamos na literatura contemporânea, não dá para dizer quem é o principal, mas nós já temos bons nomes, né, que nós estudamos. E o que nós temos como característica da literatura contemporânea? Ausências de valores e de regras, ou seja, bem modernista, né? Quando nós estudamos modernismo, nós vimos o combate a isso aqui, né? A busca por novos, a busca, na verdade, por ausência de valores e regras, imprecisão, o individualismo é uma coisa mais da literatura contemporânea. Por quê? Por causa do nosso contexto histórico. A mistura do real com o imaginário, né? Não ter aquele compromisso com o real, produção em série, em quantidade, liberdade de expressão, que é uma coisa bem modernista, e eu aproveito para lembrar vocês, né, que a literatura contemporânea, de uma maneira geral, ela é modernista, e ela tem influência, principalmente da primeira geração modernista, tem influência das vanguardas europeias, lá da década de 20, né, futurismo, principalmente futurismo e cubismo. Então, cubismo, futurismo, primeira geração modernista, geração heróica, influencia essa geração contemporânea. Multiplicidade e mistura de estilo, muitos estilos diferentes convivendo, produzindo arte. Explora o lúdico, o humor, a metalinguagem e a intertextualidade. E aqui eu chamo mais uma vez a atenção de vocês para isso aqui, ó, o humor, a metalinguagem e a intertextualidade são fatores importantes do modernismo. Né? Nós vemos que a primeira geração modernista tem um humor ferino, né? Começa com um humor batendo forte. A metalinguagem era uma coisa mais comum em todas as estéticas literárias, praticamente. Né? Quase todas, ou a maioria das estéticas literárias trabalha muito a metalinguagem, que é a poesia falar de si própria, né? Mas o modernismo trabalha muito isso e a literatura contemporânea continua trabalhando e nós precisamos estar de olho na metalinguagem. A intertextualidade está até no nosso PED, né? Que é o diálogo com outros textos literários. Nós falamos em intertextualidade, nós falamos em diálogo de textos de uma estética com texto de outras estéticas, né? Dialoga com o passado, com o futuro, com estéticas diferentes, etc. Okay? A temática pós-modernista, a temática contemporânea, nós encontramos a violência, o submundo das grandes cidades. Né? Nós temos alguns autores que trabalham isso, Rubem Fonseca, Paulo Lins, com esse livro, Cidade de Deus, como exemplo. Nós temos como tema ainda aspectos psicológicos e intimistas, a introspecção, que nós temos uma autora muito apropriada para mencionar aqui, que é a Clarice Lispector, que trabalha com essa introspecção. Ela é da terceira geração modernista, portanto, contemporânea também, mas não só ela, muitos outros vão trabalhar isso. Ficção histórica, né?
Então, essa aqui também, esse tema aqui é uma coisa que nós encontramos em outras estéticas, né? Quando nós tínhamos, por exemplo, a segunda geração modernista, né? Nós vimos lá obras como Jorge Amado, de Jorge Amado, né? José Lins do Rego, né? Que traz obras documentais, lá no pré-modernismo, se lembram de Euclides da Cunha com Os Sertões, né? Uma obra de cunho documental, então a ficção histórica, né? Aqui no pós-modernismo nós teremos Antônio Calado, Ana Miranda com A Última Quimera. Opa, e quando se fala Última Quimera, de quem vocês lembram? Lá do pré-modernismo, né? Do Augusto dos Anjos, que tem um poema lá que fala da última quimera, né? A última quimera está citada dentro do soneto dele, né? Então tá, gente. E como temática ainda nós temos o realismo mágico, né? Fantástico, a deformação da realidade, né? Esse realismo mágico é uma temática que ela se espalhou pela América, né? É um tema muito americano, principalmente aqui da América do Sul, né? Nós temos autores importantes que escreveram do realismo mágico, como 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques, né? E aqui no Brasil nós temos Murilo Rubião, Jorge Amado, da segunda geração modernista, mas que segue para frente, né? Ele escreveu Dona Flor e seus dois maridos, realismo mágico, por quê? Por que realismo mágico? Porque conta a vida na sua realidade, mas tem algo que é mágico ali, fantástico. O que é no caso da Dona Flor e seus dois maridos? É que um dos maridos era morto e ficava ali junto com ela e com outro marido. Então, um defunto perambulando pelas ruas, né? Por isso um realismo mágico. Esse realismo mágico nós vimos também na segunda geração modernista, lá no Rio Grande do Sul, com o Érico Veríssimo, né? Incidente em Antares, né? Que os mortos ressuscitam, isso é o que nós chamamos de realismo mágico. Nós temos também a poesia social, que é normalmente ideológica e politizada, né? É pós-modernista, é contemporânea. Temos a poesia marginal, que nós estudamos, né? Também, que é chamada de a contracultura. Por que a contracultura? Porque a poesia marginal ela vem contra os padrões da época, né? Contra os padrões normais da arte, né? A diversidade de tipos de materiais. Então, no contemporâneo, tudo serve, né? Nós botamos como exemplo do esterco até as carcaças, tudo é usado como arte, ok? Bom, tendências e estilos que surgem, né? São chamados de vanguardas poéticas contemporâneas. Aí nós estudamos concretismo, vemos a poesia marginal e a poesia plástica e o poema processo. Nós estamos citando, mostrando em flashes, mas vamos continuar assim, mostrando em flashes. No caso da poesia plástica, se mistura o sonoro, o visual e o semântico no significado. Poema processo, mensagem em detrimento da forma, ou seja, mensagens curtas e etc. Mas nós focamos com mais propriedade no concretismo e na poesia marginal. Então, no concretismo, nós vimos o concretismo na poesia, a poesia concretista propõe a abolição do verso tradicional, olha só, acaba com a estrofe, né? Acaba com o verso, né? E preza o elemento visual. Então, olha aqui, no visual nós já conseguimos enxergar alguma coisa. O poema é também imagem, não apenas palavra e som, né? Então, nós temos esse exemplo do poema Pluvial do Augusto de Campos, que nós mostramos para vocês, né? Pluvial vem de chuva, né? Então, aqui parecendo uma chuva, mas a chuva cai e forma o rio, que fluvial vem de rio, então o pluvial forma o fluvial. Nós temos duas palavras formando um poema visual, né? Tem uma mensagem? Tem uma mensagem que nós conseguimos captar. Tem uma forma, nós temos formas diagonais, várias diagonais, então nós temos aqui formas geométricas, né? Isso é o que? É o concretismo, nós estudamos também, né? Característica da poesia marginal que nós vimos, pequenos textos, linguagem coloquial, traços de oralidade, né? Que nós encontramos na poesia marginal, o apelo visual, fotos, quadrinhos, charge, né? Tudo nós encontramos com esse apelo visual que é carregado pela poesia marginal. Na poesia marginal, nós encontramos a temática cotidiana, né? como carro-chefe, né? Nós temos erotismo, temos o humor sarcástico, gírias da periferia, são características da poesia marginal, veículo das vozes das minorias, então a poesia marginal serve como isso, né? Trazer a voz das minorias, não enquadramento a nenhuma estética literária, são características nós vimos da poesia marginal.
fácil de contrapor, fácil de comparar, de entender. Bom, e na poesia marginal nós vimos alguns autores importantes, né? Nós falamos do Cacasso, né? Que é o Antônio Carlos Ferreira de Brito, né? Ele, além de professor universitário, poeta, ensaísta, foi autor de letras de canções, escreveu essas obras que estão aqui, né? E como elementos de sua obra nós temos a ironia, o sarcasmo, o deboche e a coloquialidade. Então, é um ator importante da poesia marginal, da poesia contemporânea marginal, ok? Nós vimos um exemplo de um verso dele, né? Uma das poesias, dos poemas dele, Jogos Florais. Minha terra tem palmeiras onde canta o tico-tico. Enquanto isso, o sabiá vive comendo meu fubá. Ficou moderno o Brasil, ficou moderno o milagre. A água já não vira vinho, vira direto vinagre. Agora, olha só, gente, o que é esse poema dele? Naturalmente, né? Uma paródia da canção do Exílio, né? De Gonçalves Dias. E aí, esse poema também, ele é tema da canção Tico Tico no Fubá, de Zequinha de Abreu. Então, o que nós temos aqui? Por que eu ponto isso aqui para vocês? Porque no nosso PED fala lá, diálogo entre textos e estéticas literárias. Então, a paródia é sempre um diálogo com outros textos. Nós temos aqui a literatura contemporânea dialogando com quem? Com a literatura romântica, né? A literatura contemporânea dialogando com a literatura romântica de Gonçalves Dias, né? Romantismo indianista, né? Através de quê? Através da paródia. Okay? Então, isso aqui é importante para a gente, porque faz parte da nossa cultura, da nossa bagagem literária. E se nós lemos, eu pergunto para vocês, quem de vocês, ao ler este poema do Cacasso, de imediato não se lembrará da canção do Exílio de Gonçalves Dias, né? Por quê? Porque nós estudamos romantismo, então nós conseguimos estabelecer esse diálogo, ok? O que mais? Aí depois nós estudamos o Chacal, que é o outro importante, o Ricardo de Carvalho Duarte, o Chacal, que é outro importante autor da literatura marginal, escreveu essas obras aqui, e os elementos da sua obra marcas da brasilidade carioca e reverência a classificações e normas acadêmicas. Então, é um autor assim, bem diversificado. Aí eu trouxe como exemplo para vocês dele poemas, isso aqui também é chamado de poema processo, poema Prestes, né? Rápido e rasteiro, vai ter uma festa que eu vou dançar até o sapato pedir para parar. Aí eu paro, tiro o sapato e danço o resto da vida. Então, nós percebemos poemas pequenos, com linguagem bem coloquial, né? É proibido pisar na grama, o jeito é deitar e rolar. Então, é o estilo, né? Uma das tendências da literatura contemporânea, no caso aqui, literatura marginal. Okay? E nós falamos também, tem alguma coisa aqui? Tá. Ótimo. A Tropicália é outro movimento, outra tendência pós-modernista, contemporânea. A Tropicália ela é mais voltada para a música, né? Então, eu mostrei para vocês isso aqui, os representantes da Tropicália. Aí nós temos aqui o Caetano Veloso, Gilberto Gil, e Caminhando contra o Vento, sem lenço e sem documento, eu vou. Né? É aquela música uma música muito emblemática desse movimento, né? Bom, a Tropicália, o tropicalismo, o movimento tropicalista, né? É o movimento cultural pós-modernista da década de 60, que tendo a música como vertente principal, envolveu também o cinema, o teatro e a poesia, né? Principais características do tropicalismo: mistura de estilo rock, música popular, erudita, brega, etc., incorporação de estilos musicais estrangeiros, aproximação da música à cultura popular, e teve como evento marcante o terceiro Festival de Música Popular da TV Record, em 1967. Nesse festival, essas músicas aqui, né, Alegria, Alegria de Caetano Veloso e Domingo no Parque de Gilberto Gil, elas foram vencedoras, uma em segundo e a outra em primeiro, né? Ficaram famosas. Então, vejam um dos nomes aqui que nós temos, literatura contemporânea, estamos falando de 1967, e esses autores estão trabalhando até hoje, produzindo até hoje, são autores prestigiados. Então, quando nós falamos lá, ainda não tem um autor principal, né? A literatura contemporânea do pós-modernismo, vocês vejam que nós temos nomes aqui que já estão firmados como autores principais. E tem a canção Roda Viva também de Chico Buarque, outro também que faz parte da literatura contemporânea.
Então, essas músicas marcaram o tropicalismo, o início do tropicalismo, ok? A proposta do tropicalismo de reler a nossa cultura e redescobrir as nossas particularidades, romper com a arte militante, ou seja, menos engajamento social e político, né? Afastar o intelectualismo da Bossa Nova. A Bossa Nova, nós vimos anteriormente, né, ela foi até um dos fundadores, foi o Vinícius de Moraes, né, da segunda geração modernista, né? E aí, eles são da música popular brasileira, então, esse pessoal do tropicalismo acha que a Bossa Nova é muito intelectualista, então, quer romper com ela. Okay? Os principais nomes do tropicalismo, na dramaturgia, esses aqui, de Carmen Miranda, como um exemplo, nas artes plásticas, Edward Sica, e na literatura e poesia, Jorge Malta, Augusto de Campos, Christopher Bruni e Capinã. Na música, nós conhecemos todo esse pessoal, que Gilberto Gil, Caetano Veloso, Gal Costa, Rita Lee, Torquato Neto, esse aqui também nós estudamos, né? Tom Zé, Jorge Benjor, o grupo Os Mutantes, não sei se vocês se lembram desse conjunto, então Rita Lee, Zé Duque e outro, né? Então esse grupo aqui é um famoso grupo tropicalista, é um dos iniciadores do tropicalismo, ok? Bom, aí, gente, nós estudando, veja só, nós ainda estamos revisando, né, falando de intertextualidade, que é um tema importante, porque no nosso PED está lá destacado, diálogo entre textos literários. E nós vimos o que é intertextualidade, olha só, significado do dicionário, diálogo entre textos, criação ou superposição de textos, como nós vimos agora ali atrás, né, no caso da Canção do Exílio, na paródia, né? Isso é uma intertextualidade. Isso aqui é um tema importantíssimo para a gente, porque isso aqui é o que enriquece a nossa bagagem literária, o fato da gente poder comparar textos, o fato da gente conseguir identificar que esse texto contemporâneo fala com esse texto romântico, né? Então, nós temos conhecimento que consegue abranger todas essas escolas literárias. É uma coisa interessante, não é tão fácil, que às vezes nós esquecemos, às vezes nós não tivemos um contato com tal texto, e aí nós lemos o outro e deixamos de aproveitar essa intertextualidade. Então, o diálogo entre texto literário é importante para nós da literatura. Composição de um texto usando o outro como base. Pode ser feito por meio de citação, paródia ou paráfrase, intertextualidade entre uma poesia e uma música, por exemplo, misturas de texto ou parte de texto já existente, composto por um ou vários autores, que resulta em um novo texto. Então, percebe que a intertextualidade a articulação entre dois textos, duas estéticas literárias. Aí eu trouxe de novo esse exemplo para vocês, que eu acho muito interessante, porque aqui nós temos uma intertextualidade temática. As palavras são diferentes. Aí eu guardei isso aqui para vocês, porque aqui a gente consegue enxergar a textualidade na sua essência. Então, nós temos aqui esse poema do Leminski, né? O poema do Paulo Leminski, que é um cara da poesia marginal. Não discuto com o destino, o que pintar eu assino. Então, isso aqui é um braço, teve gente que tatuou o poema no braço. Então, quando nós vemos o tema daqui e nós olhamos lá para o Drummond, da segunda geração, o poema Dissolução, o título do poema, escurece e não me seduz tatear sequer uma lâmpada, pois que a prova é o dia findar, aceito a noite. Aí a gente olha e pergunta, mas qual é o diálogo aí? Qual a intertextualidade? Um fala de uma coisa, outro fala de outra, eu não vejo intertextualidade. Então, por isso que eu trouxe para vocês isso aqui. Perceba o tema. Quando ele fala que eu não discuto com o destino, significa que eu aceito o que vier. O que vier, eu assino. O que pintar, eu assino. Esse poema pós-modernista quer dizer, eu aceito o destino, eu não vou lutar contra. O que vier, eu aceito. E o Drummond, no seu poema de solução, ele fala a mesma coisa. Escurece, não me seduz, tatear sequer uma lâmpada. Ele tá falando de escuridão? Não, talvez ele esteja falando de velhice, do amadurecimento da pessoa, a pessoa vai ficando velha, e ele está desanimado. O eu poético, aqui o eu lírico dos dois, eles estão resignados, eles não querem a luta, querem aceitar a coisa como ela vem. Escurece, eu não vou nem procurar uma lâmpada. Se o dia quer terminar, que termine, eu aceito a noite. Aqui ele está falando da vida, né? Está falando que o destino trouxer, o destino está trazendo um envelhecimento. Aceito isso, aceito a noite, aceito o envelhecimento, sem
procurar algo para amenizar a situação. Então, os dois, tematicamente, traz uma intertextualidade, isso nós estudamos. E a gente Aí tá, para terminar nossa revisão, então, pós-modernismo e literatura contemporânea, nós já estudamos a Cora Coralina, a Adélia Prado, estudamos também o Milor Fernandes, que é o chargista, né? Mário Quintana, já passamos por ele. Aí nós vimos o concretismo, Augusto de Campos, Décio Pignatari. Aí entramos na poesia marginal, estudamos Cacasso, Chacal, Torquato Neto, Leminski, a Ana César, né? Nós estudamos aqui também, Ana Cristina César. E depois estudamos na Tropicália, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Rita Lee, Chico Buarque, Capinã, Augusto de Campos. Então, esse é o caminho que nós já percorremos na poesia marginal, ou melhor, na literatura contemporânea, e nós temos mais a percorrer. Mas, para a gente prosseguir, terminamos a nossa revisão. Para prosseguir, eu vou pedir que analisemos o seguinte poema. Olhe para isso aqui. O que você enxerga? Aqui nós temos um poema. Visto? Captar esse poema? Está no nosso livro. O poema é de Paulo Miranda. Bom, olhando para o poema, para as características formais e estilísticas do poema, como que vocês classificariam esse poema? Que estilo nós temos aqui? Que tipo de poema? Veja só, um verso de 10, outro verso de 10, outro verso de 10, outro verso de 10. Então, nós temos 4 versos, mais 4 versos, mais 3 versos e mais 3 versos. Mas, professor, o que é isso aí? Então, vocês se lembram, né? Vocês que já conhecem a teoria literária, né? Vocês já conseguiram identificar que esse poema aqui, na verdade, é o quê? Exatamente, é um soneto, né? Opa, então nós temos um soneto porque nós temos 2 quartetos e 2 tercetos, né? 4 versos, 3 versos, 3 versos. Total de 14 versos. Então, beleza, já identificamos que é um soneto, ótimo, já temos um caminho percorrido. Agora eu pergunto, se vocês tivessem que dar um título para esse soneto, que título vocês dariam? Espera aí, professor, título? Ué, isso aqui é um método, uma fita métrica, né? Bom, então, eu particularmente daria o nome de soneto fita métrica, ou soneto, bom, e qual o tamanho da fita métrica aqui? Somando de 10 em 10, 14 versos dá 1,40 m, né? Então, seria soneto fita métrica ou soneto 1,40 m? O que vocês acham? Soneto 1,40 m. Então, esse é o título do soneto. Então, esse soneto que está no nosso livro de literatura, ele se chama soneto 1,40 m e está na cara por que é 1,40 m, ok? Aí vocês perguntam, mas, professor, qual é a desse soneto? Que tipo de poesia é essa? Bom, vamos interpretar então esse poema, vamos interpretar esse soneto. Ele tem cara do quê? Tem cara de soneto concreto, né? Porque trabalha com formas, números, né? Trabalha com algo meio que geométrico, né? O que nós observamos aqui nesse soneto, né? E que o remete à literatura contemporânea, mais particularmente ao concretismo, né? Nós observamos aqui uma linguagem, ausência de palavras, né? Percebe que não existe palavras? Tá? Então, nós temos um esvaziamento de palavras. Se não tem palavras, mas nós conseguimos identificar, nós vimos, né? Nós vemos. Então, nós temos uma linguagem visual, né? Ausência de palavras, linguagem visual. E o que nós temos? O que o eu poético, o eu lírico, o eu poético do soneto está falando? Não está falando porque não tem eu poético, né? Então, uma das características da literatura contemporânea, principalmente do concretismo, é o esvaziamento do eu lírico. É um poema que nós não temos o eu lírico. Quem é o eu lírico? O eu lírico é o elemento, o agente que canta toda a poesia. Toda poesia tem o eu lírico, assim como todo romance tem o narrador. O narrador no romance, o eu lírico na poesia. Aqui nós temos uma poesia que não tem o eu lírico, né? Bom, aí nós temos aqui, por que 10 centímetros? Né? Por que será 10 centímetros para cada verso? É uma referência aqui à métrica, né?
a métrica do verso decassílabo, que se faz presente em muitos sonetos, né? Então, nós temos versos de 10 sílabas poéticas. Então, esses 10 centímetros se refere à métrica dos versos decassílabos, né? E essas cores, amarelo, azul, azul, amarelo, referência à rima, né? Então, nós temos a rima A, B, B, A. Rima A, rima B, A. Rima C, rima D, rima C, rima D, rima C, rima D. Então, nós temos uma estrutura rimática aqui, né? A, B, B, A, B, B, A, C, D, C, D, C, D. Opa, então, veja só, faz sentido, né? É um soneto com versos decassílabos, com um esquema rimático. O que mais? Essas cores, além de permitir uma referência às rimas, nos remete também a quê? A bandeira nacional, a bandeira brasileira. Então, vocês percebem que o poema tenta nos transmitir uma informação, tenta nos transmitir uma mensagem, talvez de nacionalismo, mas vocês percebem outra coisa aqui? Vocês percebem que o poema, nós poderíamos dizer que o poema é metalinguístico, uma metalinguística irônica, né? Mas por que metalinguístico? Porque o poema está falando do próprio fazer poético. Um poema para dizer, olha, isso é um soneto, o soneto tem verso, esse soneto tem versos decassílabos, tem um sistema, um esquema rimático ABDA, e as cores representam as rimas, né? Então, está falando do fazer poético, do fazer soneto. Então, nós temos até uma metalinguagem, né? Uma metalinguagem inserida no poema. Então, vamos ver se nós falamos tudo. Ausência de palavras, falando. Né? Ausência do eu lírico, falando. Né? Linguagem visual, comentando. Né? Metapoesia, com certa ironia, falamos também. Né? Métrica representada por 10 centímetros, sim, poemas seria a métrica decassílaba, né? Esquema rimático ABBA, CDC, DCD, representado por cores, falando. Cores da bandeira brasileira em alusão às rimas, sim, falamos. Poema concretista, sim, porque nós percebemos um poema meio que geométrico, né? Visão nacionalista. Eu acho que nós comentamos quase tudo, né? Se vocês perceberam alguma coisa, está valendo a interpretação. Beleza, gente? Agora, visto esse poema, né? Um poema, o soneto 1,40 m, eu lanço para vocês uma questão de prova para a gente fazer junto. Né? Questão de prova sobre o poema. O soneto, 1,40 m de Paulo Miranda, reflete o experimentalismo com a linguagem. É exatamente isso, né? Está brincando com a linguagem. Uma das propostas dos autores contemporâneos de integrar diferentes linguagens na construção do poema. Quais as linguagens? Que é a linguagem visual, né? Diante disso, gente, em relação ao poema, é correto afirmar que, então, olhando para isso aqui, que a linguagem contemporânea, ou melhor, a poesia contemporânea busca o experimentalismo com a linguagem, né? A construção desse poema, então nós podemos afirmar o quê? Letra A. A ausência de palavras nesse poema resgata a tendência estética tradicional, segundo a qual o experimentalismo linguístico pressupõe o esvaziamento da inspiração e dos sentimentos, da estética tradicional. Permite interpretar que, do ponto de vista formal, a repartição da fita métrica em 14 partes de 10 centímetros sugere um alinhamento da poesia contemporânea com a estética parnasiana, poesia contemporânea com a estética do soneto, né? Seria essa. Letra C. Que a ausência do eu lírico e o aspecto visual presente são características que enquadram o poema nas propostas do concretismo, uma das tendências da literatura contemporânea. Seria essa. Que o formato estético do poema, formato de fita métrica, né? Com versos de 10 centímetros e cores para representar o esquema de rimas, é um artifício que facilita a memorização dos versos? Seria essa? Ou, finalmente, a articulação entre o título, soneto 1,40 m, e a forma do poema, a fita métrica, revela a flexibilidade do soneto como gênero literário que se adapta perfeitamente à estética contemporânea.
É isso que nós podemos interpretar do poema, essa articulação entre o título e a forma revela a flexibilidade do soneto. O que vocês marcariam? Olhe de novo. Marcaram? Bom, então, se vocês marcaram a letra C, nós estamos pensando iguais, né? Eu percebo que no poema, a ausência do eu lírico e o aspecto visual, né, da fita métrica são características que enquadram o poema nas propostas do concretismo, uma das tendências da literatura contemporânea. Ok, gente? Bom, pessoal, feita essa revisão, agora nós já estamos com tudo aqui fresquinho na cabeça, né? A poesia contemporânea, a literatura marginal, o concretismo, a intertextualidade, né? E mais essa questão de prova para fechar essa revisão, né? Aí, então, nós já estamos em condições de seguir adiante. Então, nas próximas aulas, aí a gente vai partir daqui e vamos dar sequência aqui, estudar mais autores e mais textos da literatura contemporânea, ok? Eu agradeço a participação de vocês, eu fico feliz de retornar esse contato com vocês, um tema que eu gosto muito, um tema interessante, eu acredito que vocês também estão gostando, né? Então, nós ficamos na próxima aula para a nossa continuação. Desejo para vocês boa semana e nos vemos em breve. Tchau, gente. Bom dia para vocês.